Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD trouxe este tema a debate, o tema da solidariedade europeia e, sobretudo, a gestão do Fundo de Solidariedade Europeia. É preciso aqui lembrar que, após os fogos de Pedrógão, o governo português, e bem, apresentou uma candidatura para mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Também é verdade, e é preciso lembrar aqui hoje, que essa candidatura estava para ser chumbada pela Comissão Europeia, porque os prejuízos de Pedrógão não eram suficientes para ativar o fundo. Foi recomendado pelo PSD ao Governo e o Governo aceitou alargar a candidatura de Portugal, incluir os fogos que ocorreram em julho e agosto. E mais tarde, quando ocorreram os fogos de outubro, o Governo voltou a alterar a candidatura e foi com este montante que Portugal conseguiu mobilizar 56 milhões de euros para ajudar os concelhos vítimas dos incêndios. Esta é a verdade. O PSD até deu os parabéns ao Governo por ter ouvido a oposição. E esses 50,6 milhões de euros para Portugal deveriam ter sido entregues aos municípios. Eu recordo aqui que foram deputados portugueses que ajudaram a ativar este fundo no Parlamento Europeu e até o deputado José Manuel Fernandes incluiu uma norma que o Governo tentou esquecer, que era de redistribuir este dinheiro pelos concelhos cujos prejuízos foram contabilizados para este fundo. Mas o Governo disse que não. O Governo decidiu que mais de metade deste dinheiro, 26 milhões de euros, não eram para os concelhos, eram para as florestas e para a proteção civil, diz a deputada Margarida Marques. Mas não é verdade. São para as instituições públicas do Estado, como a Proteção Civil, como o ICNF, até para a Marinha Portuguesa, vai o dinheiro que era para os concelhos afetados. Isto não é ilegal, mas é profundamente imoral. Depois o Governo disse, não, há concelhos que vão receber do Fundo de Solidariedade da União, outros recebem do Fundo de Emergência Municipal e outros recebem do PT 2020. E cada um recebe do seu fundo como se isso fosse igual. O que o Governo não disse às pessoas é que o Fundo de Emergência Municipal paga a 60% e os concelhos, para receberem a ajuda do Governo, têm que se endividar para poderem receber aquilo que é seu por direito e, portanto, para receber 1 milhão de euros têm que pedir 400 mil euros à banca, enquanto os recebem do Fundo de Solidariedade não têm que se endividar e têm a ajuda direta. E depois ainda há os do PT 2020. E o que o Governo disse era que não acumulavam fundos. E, meus senhores, está aqui uma decisão do Tribunal de Leiria que prova que o Governo, a alguns concelhos, negou qualquer apoio e a outros deu do Fundo de Emergência, do Fundo de Solidariedade e do PT 2020. Isto é uma vergonha para o Estado, é uma vergonha para o Governo. E há muitos autarcas e deputados de concelhos que não estão a ser ajudados, que se sentam nessa bancada e não levantam a voz contra o Governo, porque o Governo tirou o dinheiro aos municípios para pagar despesas do Orçamento de Estado. E digo mais, aqueles concelhos que têm acesso ao Fundo de Solidariedade não o conseguem utilizar, porque o Governo, é verdade, lançou os programas no ano passado, em outubro, mas só este ano, em abril, é que aprovou as candidaturas. E depois não é transparente, não é coerente, nem sequer é eficaz. E ainda pede que as câmaras usem esse dinheiro até 31 de outubro. É impossível com candidaturas só aprovadas agora. O que o Governo quer, nós sabemos, é mais uma vez ficar com o dinheiro que era das pessoas e dos municípios para pagar despesa do Estado. Isto é uma vergonha, é indigno, sobretudo num Governo que prometeu ajudar os portugueses e que tem tantas culpas das tragédias que aconteceram, como provam os vários relatórios já aprovados pelas comissões independentes. Mas, meus senhores e minhas senhoras, é importante dizer também que a forma como o Governo tem atuado nesta matéria é uma pesada herança de Pedro Marques. Deixou uma confusão atrás de si, as verbas não são claras, não são transparentes, são mal executadas ou não são executadas. E mais uma vez vemos que o Governo anda a brincar com os fundos que deviam ser para os portugueses. A este propósito, devia dizer que também o Ministro Eduardo Cabrita tem culpas no cartório. Já não falo da falta de transparência e de incompetência na matéria do Ciresp, mas também quando olha para o Observatório Independente e não sabe o que quer dizer independente, que é um observatório criado por esta Assembleia da República e que o seu Ministro da Administração Interna não quer responder, não deixa as instituições públicas como a GNR responder ao observatório. Tem que passar por ele. E é isto uma pessoa que defende os valores de Abril. É muito importante lembrar também, para terminar, minhas senhoras e meus senhores,
Minhas senhoras e meus senhores, a forma como o Governo tem abordado esta matéria é irresponsável, trata diferente daquilo que é igual e, sobretudo, não se esqueçam, viola constantemente uma lei aprovada pelos senhores deputados na Assembleia da República que obriga o Governo a tratar de forma igual um conjunto de conselhos. E viola essa lei todos os dias, perante o vosso silêncio e perante a vossa conivência. Muito obrigado.